Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa aula inaugural da Licenciatura em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. Eu sou o professor Luca Pacheco, estou na coordenação da licenciatura, em Ciências da Religião. Primeiramente, quero parabenizar a Universidade Católica de Pernambuco, mais especificamente a coordenação do curso, na pessoa do Luca, por trazer para o debate acadêmico a questão do ensino religioso, certo? Gostaria de saudar também os estudantes, os professores e todos os que acompanham esse evento pelo canal no YouTube. Bom, eu vou iniciar essa reflexão afirmando que a valorização do ensino religioso é a valorização das ciências da religião. Veja bem, a valorização do ensino religioso é a valorização das ciências da religião. Pois o ensino religioso é a tradução didática das ciências da religião para o ensino fundamental. E aqui eu incluo do 1º ao 9º ano. Estamos falando em reivindicar um espaço que é nosso na educação escolar e na sociedade. Isso se refere também ao mercado de trabalho, incluindo o exercício do magistério, ampliação de cursos de licenciatura e pós-graduação e na produção de materiais didáticos. A valorização da disciplina, por exemplo, de matemática e de português, da educação infantil ao pós-doutorado, reflete maiores investimentos do Estado na abertura de cursos nas universidades, na produção de livros, revistas e artigos. Por que é que eu digo isso? Se você falar com um professor mestrando, doutorando ou graduando em matemática, ele tem a convicção de que a matemática é importante desde o ensino fundamental, ensino médio e graduação. Assim também do português. Mas, às vezes, a gente não tem essa consciência da valorização do ensino religioso pelos nossos próprios estudantes de ciência da religião. E essa é uma consciência que nós devemos ter, da importância do ensino religioso, a sua valorização para a valorização da nossa própria área de conhecimento. Não podemos ter o ensino religioso como algo incômodo ou um objeto estranho à nossa área de conhecimento. É preciso esforço, dedicação e estudo para traduzirmos de forma científica o conhecimento religioso para as séries iniciais e finais do ensino fundamental. E isso cabe a cada um de nós, que estuda as ciências da religião. Não é dever do professor de português, de matemática, de arte, de educação física. Não. Essa função, esse papel cabe aos cientistas da religião. Traduzir de forma científica esse conhecimento para as nossas crianças e os adolescentes. Historicamente, o ensino religioso sofreu a influência de instituições religiosas. Pensá-lo como uma disciplina escolar, científica e laica requer a superação de preconceitos, ideologias e a ampliação de novas compreensões. Nós temos que tirar nossas ideologias, nossos preconceitos, certo? Para que a gente possa refletir esse novo ensino religioso. Se continuarmos com os nossos preconceitos e ideologias, não há uma transformação. Continuamos o mesmo do mais. Essa mudança de visão deve começar por nós mesmos, pesquisadores das ciências da religião e professores de ensino religioso. Quando nós tivermos essa consciência da importância do ensino religioso para as nossas crianças, para a sociedade e para a transformação do mundo, aí sim nós podemos começar a cobrar e educar nesse paradigma a comunidade escolar, secretário de educação e demais gestores de políticas educacionais. O professor de ensino religioso, no exercício de sua função, tem que compreender que não é missionário, pastor, padre, babalorixá, e sim um profissional. Isso não é fazer do professor um robô, sem vontades, desejos, identidade, ideologia, tampouco querer um ensino acrístico, como desejado pelo movimento Escola Sem Partido. Longe disso. A nossa proposta é que o ensino religioso deve tratar o conhecimento religioso numa ótica científica, não proselitista e distante do confessionalismo. Essa é a nossa proposta.
Compreender a religião como um fenômeno não significa que o pesquisador ou professor possa emitir juízos sobre a existência ou não de seres sobrenaturais. Deus, deuses, anjos, demônio, espírito, inferno, céu, e qualquer outra forma de transcendência que nós dermos, né? O profissional que trabalha com ensino religioso, ele visa compreender o sentido que a religião tem na vida dos indivíduos e como ela influencia grupos e a sociedade em suas diversas instituições. Essa é uma pergunta muito que a gente escuta. Mas, professor Daniel, o ateu pode ser professor de ensino religioso? Sim. Assim como o crente pode ser também. Porque ele não vai dizer, ele vai tratar como essa religião influencia a sociedade e o indivíduo. Isso independe de sua crença ou descrença. Essa é a concepção. É claro que ele tem que ter a convicção da importância dessa disciplina para o estudante e para a sociedade. Porque também, se não tiver essa importância, essa vontade de fazer com que o ensino religioso possa, né, estar presente na sala de aula, também não tem sentido. Então, ele tem que ter essa compreensão da importância da disciplina e da sua valorização. O estudo do fenômeno religioso é tão científico quanto o estudo da língua, do espaço geográfico ou da matemática. A lógica de contradição entre o estudo da religião e da ciência deve ser superada. Superação que contribui para combater extremismos, fanatismos, intolerâncias e preconceitos. O ensino religioso possibilita romper uma laicidade da ignorância para uma laicidade de inteligência. Quando eu falo uma laicidade da ignorância, nós estamos falando de uma ideologia do laicismo, onde se persegue a religião, se nega a religião. O Estado não tem que ter essa ideologia do laicismo, ele tem que ser laico, respeitar as diferenças religiosas, certo? E combater os extremismos. O laicismo é a perseguição, é a negação do indivíduo enquanto possa exercer a sua fé. Então, essa diferenciação entre a laicidade da ignorância para a laicidade da inteligência. Essa é a nossa proposta do ensino religioso. Falar de religião em qualquer ambiente desperta sentimentos mais profundos, mexe com verdades absolutas, crenças de vida. Compreender o estudo do conhecimento religioso numa perspectiva científica é um desafio e um aprendizado para todos nós. Digo isso por mim mesmo, né? Você, enquanto você é cristão, você tem que se conhecer enquanto profissional estando em sala de aula, né? E não ser proselitista e confessional. Por mais que aqueles desejos nossos de afirmar nossas verdades absolutas, nós não estamos sendo éticos naquele momento. E quem está pagando o nosso salário é o ateu, é o do candomblessista, é o cristão, enfim. Então a gente tem que ter essa consciência ética do nosso papel dentro da sala de aula. Bom, essa relutância, né, em conceber o ensino religioso como um estudo amparado no científico pode ser creditada também à superação, essa separação que o Ocidente fez entre religião e ciência, imaginário que ainda persiste no mundo acadêmico e na massa popular. Isso aqui, gente, é muito sério. Essa perspectiva de separação entre religião e ciência ao longo da história ainda está muito presente hoje. Perceba que aqui no Ceará, né, não existe mestrado, doutorado em ciências da religião, nem nas universidades públicas, nem nas universidades particulares. A questão da ciência da religião, do estudo da religião, é algo como se não houvesse espaço dentro dessas instituições. Então, é uma separação, essa concepção nova de estudar o fenômeno religioso numa posição científica, ainda, apesar de ter começado há muito tempo, ainda não chegou em muitos locais da nossa sociedade, inclusive dentro das universidades. O ditado popular de que não se discute religião, política e futebol tem sido danoso à sociedade. Certo? Se não se discute religião, não faz sentido ter um curso de ciências da religião. E tampouco ter uma disciplina escolar de ensino religioso. Se não vai se discutir, para que isso? Certo? É a ausência de discussões políticas nos vários setores da sociedade que tende à ignorância e ao extremismo político, seja de direita ou de esquerda. Se não se discute política, o que vai sobrar é a ignorância e os extremismos, como nós estamos vendo atualmente. E todo extremismo é perigoso, pois encontra-se à margem do respeito às diferenças e da vida.
A história já corroborou essa tese. Veja os males provocados pelo nazismo, fascismo, militarismo, estalinismo, cientificismo, racionalismo, todos esses ismos que estão muito próximos da absolutização de ideologias, beirando a insensatez e flertando com o aniquilamento da democracia e ao extermínio do diferente. Tenha muito cuidado quando a gente se agarra a esses ismos, para que a gente não flerte com o extermínio do diferente e a gente rompa com o nosso meio político democrático. O extremismo da política, da ciência, da razão, da fé, é sinônimo de fracasso humano. Os extremos tendem a gerar a violência em suas diversas formas, intolerâncias, preconceitos e guerras. Em nome de uma ideologia, de um Deus ou de uma nação, matam-se mulheres, homens e crianças. Procusto vive em nós, é preciso contê-lo. Né? Aqui eu me refiro ao antigo mito grego de Procusto, né? Que era um marginal que vivia numa floresta e à noite, quando os transeuntes passavam, ele os convidava para a sua casa. E lá ele oferecia para aquele pobre coitado que ia para um lado, cansado, um lar para uma cama para ele se deitar e repousar à noite. O sujeito lá estando dormindo, tarde da noite, ele chegava, amarrava essa pessoa, e se a pessoa fosse grande demais e passasse suas pernas naquela cama, ele cortava. E se a pessoa fosse pequeno, ele esticava. De tal forma que aquele pobre indivíduo não saia de lá vivo. Era sempre a marcação. Era sempre a sua medida de Procusto. Esse Procusto muitas vezes está na nossa mente e na nossa consciência. Né? É preciso contê-lo, esse Procusto que existe em nós. Uma das características do nosso tempo é a imposição de padrões rígidos e inflexíveis, amputando as diferenças, a criatividade e a imaginação. Procusto vive na cabeça de muitos que tentam impor uma visão homogênea de mundo. Os Procustos de hoje usam suas camas de ferro, extremismos ideológicos, políticos e religiosos, como padrão para todos. E aqueles que não cabem nesse modelo são esticados, decepados e os mais excêntricos exterminados. Em tempos de extremismos, a democracia é sacolejada constantemente. A internet deu voz a vários projetos de líderes grotescos que tentam ser um neo-Hitler à la brasileira. Esses não estão sós. Eu vou dar um dado aqui que eu mesmo fiquei alarmado, certo? Pesquisa do Data Cenário 2020 apontou que 17% dos entrevistados apoiariam o autoritarismo. E 15% afirmavam, naquela pesquisa, que tanto faz entre democracia e autoritarismo. De tal forma que 17 com 15, 32% da população, né, apoiaria, por exemplo, um golpe de Estado, apresentando-se um salvador que iria resolver todos os problemas. E eu digo ainda mais, esses que afirmavam, diziam, eu apoio um autoritarismo, né, eu apoio o fim da democracia, e existem também aqueles que apoiam, mas estão envergonhados de falar. Esses 32%, eles podem subir ainda muito mais. Isso é um perigo para a nossa democracia. E aqui eu trago a frase de Thomas Jefferson, quando ele vai dizer: o preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. O preço da democracia é a eterna vigilância. E cabe a nós ser esses vigilantes e não vacilar. Porque uma guerra de espada, ela se trava com espada. Mas em uma guerra de ideias, por mais que nós usemos espadas, ela se combate sobretudo com ideias. Isso nós estamos falando de guerra de ideias. É muito como hoje ouvir as guerras de narrativas. São as guerras de ideias. A ideia, é claro, que é muito mais profunda. As narrativas, elas estão muito superficiais. A lógica de pensar excludente e predatória deve ser mudada. É necessário pensar meios de construção de cultura de paz. Pensar em cultura de paz. E aí também agir em cultura de paz. E o ensino religioso não está fora dessas reflexões. Importante deixar isso claro.
Veja, o zelo por um ensino religioso distante de proselitismo e que promova a cultura de paz, a liberdade de crenças e a promoção de direitos humanos, em tese, existe uma sociedade democrática. Isso aqui é impossível em um Estado totalitário. É pouco provável que um governo tirânico, né, os cidadãos possam escolher livremente suas crenças sem a interferência do Estado. O ensino religioso científico, laico e plural só é possível numa sociedade democrática. É papel do ensino religioso educar crianças e adolescentes sobre o conhecimento religioso. Um processo complexo que abarca valores e princípios como respeito às diferenças, alteridade, ética, democracia e justiça. Não é à toa que essa disciplina tem encontrado grandes barreiras para seu avanço, pois ela bate de frente com estruturas ideológicas arraigadas na sociedade e poucas dispostas a críticas e revisões. Então, a mudança de pensamento, a mudança de ideias é algo muito demorado na sociedade. Né? Chega nas universidades, daqui que chegue na população, é um processo lento. Né? Veja que o pensamento heliocêntrico ainda não chegou na cabeça de muita gente. Né? Principalmente, eu conhecia várias pessoas que acreditavam ainda que existia a Terra e todos os outros astros giravam em torno dela. Ainda hoje existe muita gente que ainda tem o pensamento geocêntrico na cabeça. Né? E aí nós estamos falando de séculos já de pesquisa, de comprovação, entendeu? E essa nova forma de pensar o ensino religioso é demorada, é sofrível, e é um trabalho que cabe a nós, cientistas da religião, principalmente. O ensino religioso educa para a convivência na diferença, superando lógicas violentas que ensinam a excluir, hierarquizar e homogeneizar. Quanto mais cedo se educa nessa concepção, mais eficaz será o combate contra o extremismo religioso, ultranacionalismo, xenofobia, racismo. O extremismo em uma criança deve ser eliminado o quanto antes, para que o mal não cresça e essa não venha a se tornar um objeto fanático, terrorista e fascista. Digo isso, Lucas, porque a gente que trabalha do 6º ao 9º ano de ensino religioso, experiência própria, a gente vê crianças ali do 6º, 7º ano já totalmente fanático, demonizando o pessoal do candomblé, dos terreiros, da Umbanda, do Islã. Quer dizer, onde eles aprendem isso? Como é que uma criança do 6º ano já é totalmente daquelas concepções de fanatismo? Se não for nós, reflita isso em sala de aula no ensino religioso, ele não vai ter oportunidade de ter outras formas de pensar. Porque geralmente ele traz isso de casa e de suas comunidades religiosas. Porque a criança não vai chegar a essas conclusões sozinha. Então, veja a importância de uma reflexão profunda do ensino religioso para combater o extremismo e a negação do diferente. Interessa ao ensino religioso estudar como a religião torna-se uma forma de viver e interpretar o mundo. Não importa ao ensino religioso testar e verificar a verdade do conhecimento religioso, mas perceber como algumas pessoas, a partir de suas experiências de fé, abordam e dão significado aos conteúdos da vida. Não é função do ensino religioso afirmar ou negar a realidade do objeto. Se Deus existe ou se não existe, se Satanás existe ou não existe, não é papel do ensino religioso. O fenômeno religioso é tido como objeto de conhecimento. O objetivo é estudar como pessoas e grupos interpretam o mundo fundamentados em suas experiências religiosas. Sendo um produto histórico, o ensino religioso é aberto a mudanças e isso tem riscos e oportunidade. O risco é se limitasse a uma formação religiosa de caráter proselitista como no passado. Entretanto, existe a oportunidade de ser uma disciplina escolar que tem como objeto de estudo o conhecimento religioso, sem proselitismo, vinculado a valores democráticos, cidadania planetária e a construção de cultura de paz. O amanhã não sabemos. Contudo, deveríamos estarmos cientes de que hoje temos a responsabilidade sobre o ensino religioso
que não deveríamos nos eximir ou postergá-lo. E aqui eu quero parabenizar muito a Unicap, né, por estar tentando fazer com que o ensino religioso ele possa ser diferente, né, e assumindo a sua responsabilidade, seu papel histórico nesse momento que nos compete. Se a vida individual e coletiva não está determinada, isso significa que temos que construir o presente a cada instante. Nesse sentido, é imprescindível ter em conta as possibilidades, impermanências, acertos e erros, as variáveis que podem ser de vida ou de morte. Quando defendemos o estudo do conhecimento religioso no ambiente escolar, reconhecemos que esse é um processo e não algo dado, na construção nossa, em cada dia, entre erros e acertos. Nesse percurso, podem ocorrer avanços civilizacionais ou retrocesso, mas é necessário enfrentar. O medo de tentar, imergido em dúvidas, impede mudança. E aqui eu falo aqui de uma frase belíssima que certa vez Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.